Nesse vídeo eu vou demonstrar as funcionalidades do sistema. Para isso eu criei um passo a passo para a gente ir de um a um. Eu vou deixar aqui na lateral para ficar mais fácil de demonstrar. E o primeiro aqui, a gente tem que alterar o nome do consumidor final. Então, se eu clicar no ícone do consumidor final aqui, eu consigo digitar o nome do cliente sem precisar ele ter cadastro. Ele simplesmente vai alterar o nome do consumidor final. Se eu pesquisar o cliente aqui, ele me mostra os status. Então, em amarelo aqui está inativo, vermelho está bloqueado e em branco está ativo no sistema. Se eu tentar inserir um cliente inativo ou bloqueado, ele vai informar que o cliente está bloqueado. Se eu clicar em sim, vai pedir a senha administrativa para dar continuidade. Se eu clicar à vista, ele vai passar, mas eu só vou conseguir vender na modalidade à vista. E se eu clicar em não, ele vai simplesmente cancelar a operação. Assim que eu clico em sim, ele abre a tela do cadastro do cliente. Então ele mostra um resumo do cadastro do cliente. E assim que eu fecho essa tela, eu consigo fazer a liberação dele. Aí eu consigo inserir ele na venda. Mensagem de crédito e débito vencido. Se eu inserir algum cliente que tem algum débito vencido ou crédito disponível no sistema, ele me gera uma mensagem de alerta para informar o cliente, alguma coisa do tipo, mas não impede nada na venda. Próximo aqui é selecionar o vendedor. Então eu posso inserir o código do vendedor. Se eu clicar duas vezes, ele limpa para mim inserir outro código, por exemplo. Ou eu posso digitar, que aí ele abre a tela de consulta. O próximo aqui é selecionar o produto. Eu posso tanto selecionar pelo código, nome, leitor de código de barras ou código de fábrica também, se for apenas dígitos numéricos, né? Ou eu posso pesquisar pela descrição. Dentro aqui eu consigo visualizar a foto do produto também. Então, se eu passar por um produto que já tem foto no sistema, ele vai me mostrar aqui abaixo. Se eu apertar Ctrl F, ele abre a foto no meio da tela para mim também. Aí para inserir, é só clicar duas vezes que ele já insere na tela automaticamente. Clicando duas vezes no produto, dependendo aqui, eu cliquei em quantidade, eu vou alterar a quantidade. Se eu clicar duas vezes no preço, eu vou querer alterar o preço. No caso aqui, ele informa que a configuração não permite alterar o preço unitário. Só que se eu pressionar OK e digitar a senha do administrador, eu vou poder fazer a alteração. Desconto e porcentagem de desconto. Se eu precisar fazer alguma exclusão, inserir o produto errado, eu posso selecionar o produto que eu quero e apertar a tecla Delete. Foto do produto. Próximo aqui são os totalizadores. Então aqui abaixo a gente tem o subtotal, que é o valor de tudo, sem desconto, sem acréscimo, sem nada. Eu posso alterar aqui o desconto total, ele vai ratear para todos os itens. Se eu clicar aqui agora e pressionar Enter, ele já vai ratear para todos os itens aqui. E se eu clicar aqui, eu consigo colocar em porcentagem. Então eu posso alterar aqui e colocar em porcentagem também. Acréscimo, se eu quiser colocar algum valor de acréscimo ou algum valor de frete. E aqui a gente tem a tela das modalidades. Então aqui eu consigo inserir a quantidade de parcelas. Então se eu colocar 3 aqui e a modalidade crediário, ele vai gerar 3 parcelas no crediário, no total de 72. Eu vou alterar aqui para 70 e confirmar. Então ele me gerou aqui, eu cliquei em confirmar novamente, mas eu gerei aqui 3 parcelas de 23,33. Se eu precisar alterar o valor, por exemplo, essa aqui eu vou colocar de 24. Ele altera e diminui o valor restante aqui do cliente. Se eu precisar alterar a data de vencimento, eu posso alterar também. Se eu colocar 15 do 2,
ele vai perguntar se eu desejo recalcular as parcelas seguintes para o prazo da modalidade padrão. Então, se eu clicar em sim aqui, ele vai voltar e recalcular as próximas modalidades. Ok? E aqui, para finalizar, eu vou selecionar outra modalidade para inserir esse valor restante. Dinheiro, confirmar e finalizar a venda. Sim. Aqui ele puxou o valor do dinheiro. Aqui é uma tela de troco. Então, por exemplo, se o cliente deu R$5, ele vai me mostrar o total de troco que eu tenho que devolver. Ok? Se eu desejo imprimir essa venda, eu vou clicar aqui sim. Ele abriu na outra tela aqui, mas aí ele me pergunta se eu desejo imprimir a promissória. Como eu coloquei em crediário e o sistema está configurado para nota promissória, ele vai abrir essa caixa, eu vou clicar em sim e aqui ele abre a nota promissória. E aqui, como está marcado para enviar o WhatsApp, ele carregou os dados do cliente. O cliente não tem número de contato, mas eu posso digitar manualmente aqui também. Aqui eu não tem necessidade, eu vou clicar em sair. Eu vou voltar aqui em reabrir venda só para mostrar o recibo. Clicar em sim. Isso. Aí ele gera o relatório da venda, né? E aqui o relatório da promissória, da mesma forma que foi no final da venda. Ok? Aqui agora eu vou mostrar algumas configurações do sistema. Então eu vou vir aqui em opções, configurações. Somente o administrador tem acesso. Primeiro campo aqui é exige quantidade. Então esse campo aqui é para assim que eu inserir o produto, ele vai me perguntar a quantidade que eu quero inserir desse produto. Se ele tiver desmarcado, ele insere automaticamente. Vou voltar aqui em configurações. Utiliza controle de entrega. Esse campo, assim que eu coloco o tipo aqui como entrega futura, eu vou inserir um próximo produto aqui. E finalizo. Ele abre para mim a tela de entregas. Então aqui eu consigo definir a quantidade que foi entregue para aquele cliente naquele momento. Se eu tentar inserir uma quantidade maior, ele não vai permitir. Ok? Aí aqui serve apenas para gerar um relatório para ser entregue no caixa. Ele não dá baixa no sistema. Então é só um relatório para o caixa. Ok? Voltando em configurações. Utiliza pré-devolução. Então se eu vier aqui em reabrir venda e marcar a opção consolidadas, ele vai habilitar o campo pré-devolução. Deixa eu puxar uma venda para trás aqui. Então, o campo pré-devolução aqui, ele vai abrir uma tela para mim, onde eu consigo definir os produtos que foram devolvidos. Então, dessa venda, né? Então, aqui eu vou colocar a quantidade disponível e a quantidade que eu estou devolvendo. Então, eu vou devolver apenas esse produto. Então, aqui ele vai salvar uma pré-devolução. Aí, essa pré-devolução será entregue no caixa também. Aí, o caixa irá consolidar e gerar o crédito para esse cliente. Certo? Voltando aqui em opções, configurações. Utiliza recebimentos. Utiliza recebimentos é para habilitar esse botão aqui. Aqui preciso do vendedor estar aqui. Ele vai abrir uma tela para me fazer recebimentos de notas. Eu vou gerar um novo vídeo explicando detalhado sobre essa tela aqui também. Aí sobre essa tela vai ser criado um novo vídeo aí para demonstrar mais sobre ela, ok? Voltando aqui em opções, configurações, senha via rede é onde eu falei que eu vou fazer um vídeo demonstrando sobre ele também.
senha de reabertura de venda e senha de relatório e senha de sangria. Eu vou marcar todos eles: senha de reabertura, relatório, sangria e suprimento, e excluir venda. Todos esses são para solicitar a senha. Então, por exemplo, assim que eu for reabrir uma venda, ele vai solicitar a senha do vendedor. Então aqui é o balcão 01. Então ele não permite senha de outro funcionário. No caso aqui, eu consigo habilitar a senha administrativa. Então se eu habilitar aqui, eu consigo definir o administrador. Aí o administrador consegue fazer a liberação mesmo não sendo ele o vendedor. Ok? A senha de exclusão. Quando eu venho aqui em reabrir venda, se eu apertar o botão consolidados aqui, deixa eu voltar. Para excluir uma venda consolidada, ele vai solicitar a senha administrativa. Então, somente o administrador vai conseguir fazer a exclusão da venda. Senha de sangria. No caso aqui, se eu vier em opções, aí eu tenho aqui sangria e suprimento. Aí ele vai solicitar a senha administrativa para acessar também. E a senha de relatórios. No caso, se eu vier em opções, relatórios, ele vai solicitar a senha administrativa para os relatórios também. Ok? Voltando aqui em configurações, eu consigo configurar o caixa por aqui. Então, se tiver zerado, ele não tem controle de caixa individual. Se eu definir aqui, eu preciso definir em todos os computadores, né? O número que vai ser o caixa. Então, esse daqui é o caixa 1. Aí, sempre que abrir o sistema a primeira vez no dia, ele vai solicitar o fundo de troco para fazer todos os relatórios também. Ok? Na aba de impressão, eu consigo ver os modelos que já tem no sistema. Então aqui eu estou utilizando o modelo A4, modelo 2. E se eu clicar aqui em exemplo, ele vai abrir uma tela com o exemplo desse relatório. Então aqui esse daqui é um exemplo onde mostra as modalidades, a forma de separação. Se eu quiser ver um outro relatório, eu posso clicar, selecionar e clicar em exemplo novamente. Esse daqui é um relatório já com foto. E se eu marcar mais de um, assim que eu finalizar a venda, ele vai me dar a opção de qual que eu quero imprimir naquele momento. Ok? Impressão direta, ele não vai abrir essa tela para impressão. Então, ele já vai fazer impressão direta sem abrir essa tela. Ele só vai me perguntar a quantidade que eu quero imprimir e ele já vai mandar direto na impressora padrão. Dentro aqui eu tenho a opção do botão imprimir, onde ele vai carregar as impressoras. O botão onde eu tenho enviar e-mail, então qualquer relatório aqui eu consigo enviar o e-mail dele. Então é só informar o e-mail de destino, colocar as mensagens que o sistema vai pedir. E aqui eu tenho o botão de salvar em PDF no próprio computador. Na aba de notificação é o e-mail onde vai ser notificado. Então aqui vai ser notificado a esse e-mail se alguma venda foi excluída, se tiver alguma venda com desconto maior que o permitido. Se eu finalizar uma venda aqui com desconto maior que o permitido, e vai chegar o PDF da venda nesse e-mail. E aqui o relatório diário também. Então, assim que eu abrir o sistema no dia seguinte, ele vai me mandar o relatório do dia anterior. Então, se eu abrir hoje, a primeira vez o sistema, ele vai me mandar o relatório de ontem por completo no meu e-mail. E aqui eu tenho as integrações. Então, aqui a gente tem integração com o Pix do Sicoob e o Pix do Mercado Pago também. Voltando aqui no botão opções, onde a gente tem os relatórios, tem a sangria, eu consigo enviar mensagem para o suporte, eu consigo gravar a tela, por exemplo, para simular algum erro ou algum bug do sistema. Eu consigo acessar as configurações, a tela de sistema, de recebimento e os vídeos explicativos sobre o sistema também.
Nos atalhos aqui, a gente tem a projeção de custo. A projeção de custo é para mim calcular o custo da venda por completo e unitário também. Somente o administrador tem acesso. Então aqui ele me dá o lucro que eu estou tendo em cada venda, se tiver desconto, e o lucro líquido. No caso aqui, ele tanto unitário e aqui embaixo total também. Consultar preço. Aqui é uma tela só para mim digitar o código sem inserir na tela. Ele vai mostrar o preço e a quantidade que eu tenho em estoque desse produto. Quantidade. Caso a configuração de quantidade não esteja habilitada, eu posso definir aqui. E o próximo produto que eu inserir, ele vai inserir com essa quantidade. Só que a configuração aqui está para sempre pedir. Reabrir venda. Se eu clicar aqui agora, como eu tenho a venda em andamento, ele vai pedir para cancelar. Então a tela aqui de reabrir venda, ela é bem extensa, onde a gente tem aqui os tipos, né? Orçamento, DAV, pedido externo, entrega futura, todos separados por cores. Então esse daqui é entrega futura e esses outros aqui são DAVs normalmente. Se eu quiser ver as vendas consolidadas, eu posso clicar aqui, selecionar a data que eu quero. Eu posso pesquisar aqui em cima, tanto pelo nome do cliente como observação também. Por exemplo, eu digitei aqui Pernambuco, por exemplo, já carregou esse cliente. As vendas excluídas, eu consigo acessar aqui também. Vendas consolidadas, eu posso apertar o botão Delete e eu consigo excluir essa venda do sistema. Se ela já tiver recebimento, ele vai fazer todos os cancelamentos. Aqui eu consigo reimprimir essa venda, enviar pelo WhatsApp, e aqui eu tenho um botão de pré-devolução para fazer a pré-devolução desta venda. Ok? E aqui a parte da data, de qual data até qual. Informação do cliente. Então, quando eu insiro um cliente aqui, assim que eu clico em informações do cliente, ele vai me mostrar todos os detalhamentos desse cliente. Então, eu tenho débitos a vencer, débitos vencidos e o total, resumo de crédito, limite disponível, crédito disponível no sistema também. Aqui é a informação do endereço, observação se o cliente tem, relatório geral, aqui onde mostra a primeira, a última e a maior compra, total de compras, quantidade de compras e média em valor que foi comprado, média de atraso e o maior atraso também. Aqui eu tenho os produtos que foram vendidos para esse cliente. Então, se eu clicar aqui, eu consigo visualizar quais produtos foram vendidos para esse cliente até essa data. Então, eu posso voltar mais aqui, caso eu quiser uma data mais antiga deste cliente. E eu posso pesquisar pelo nome do produto aqui também. Histórico de status é a movimentação de status do cliente. Limpar modalidades, para se caso tiver modalidades aqui inseridas, eu conseguir deletar todas de uma só vez. Clicando aqui, ele deleta todas. Créditos, se eu clicar aqui, ele vai abrir e mostrar todos os créditos disponíveis desse cliente para mim utilizar na venda, né? Então aqui o total da venda 250, 223,50 e eu consigo selecionar um crédito. Então falta 146,54 para o cliente pagar. Aqui ele já vem com a modalidade escrito crédito para o cliente entender que essa aqui é a parte do crédito e aqui é o valor restante. E aqui é como o cliente vai pagar o restante do valor. Modalidades. Se caso não tiver nenhuma modalidade ali, eu apertando o botão F9, ele já carrega e eu posso inserir pelo teclado aqui a modalidade que eu quero inserir e confirmar. Pix, dinheiro e crediário são modalidades rápidas, então assim que eu apertar F10, ele já vai ir para a modalidade Pix automaticamente. F11, dinheiro, F12, crediário. Automaticamente ele vai fazer isso. Botão Delete serve para excluir, tanto serve para excluir a modalidade como o produto também. E o ESC, caso eu tenha alguma venda em andamento, ele vai cancelar a venda.
E se eu não tiver nenhuma venda em andamento, eu vou conseguir sair da tela. Então essas são as funções dos atalhos. Voltando aqui, eu vou mostrar as configurações que é utilizada dentro do próprio retaguarda também. Então se eu vier aqui no retaguarda, essa opção aqui utiliza produto alternativo, ela vai destacar essa informação aqui abaixo, tanto a foto do produto como localização e aplicação, que irá mostrar aqui também. Voltando aqui em contas a receber vendas, ele carrega aqui sobre o desconto máximo na venda, então ele carrega essa porcentagem aqui também. Aqui em estoque, na parte de consolidação, ele valida sobre essas opções aqui também. Então, se tiver marcado para consolidar automaticamente, ele não vai perguntar e vai consolidar automaticamente. Se tiver desmarcado e marcado perguntar sobre a consolidação, ele vai perguntar. E se nenhuma opção tiver marcada, ele automaticamente vai gerar aqui para ser consolidada posteriormente. Passando aqui para a parte de preços, essa opção aqui permite alterar o preço na hora da venda, ele valida também, e se o valor vai ser acima ou abaixo do preço de venda, ele faz essa validação também. E na tela de clientes aqui, não mostrar clientes inativos, se tiver marcado ele não vai mostrar na tela de vendas. E sobre a impressão, se gera ou não a nota promissória. Se tiver desmarcado, ele não vai gerar a nota promissória no sistema. E aqui em principal, se permite ou não o estoque negativo no sistema. Então, sobre o Faça Pedidos, o que tem para demonstrar seria isso. E em caso de novidades, a gente vai apresentando novos vídeos aí também. Beleza? E qualquer dúvida, estou à disposição.